Hoje, o nosso encontro do curso Mulheres na Arte tem como ponto o trabalho de uma artista norte-americana chamada Cindy Sherman. Ela pertence a uma geração de artistas que é amplamente conhecida nos Estados Unidos como geração picture, ou seja, a geração dos fotógrafos. E ela tem um certo interesse pela questão da representação da imagem de personagens ou de caracteres. Só que esses retratos que ela mostra tem sempre uma atriz, ou seja, existe sempre um corpo. E este corpo é o corpo que representa os retratos de muitas outras pessoas. Este corpo, que é o suporte para todos esses personagens, é o corpo dela própria. Ela é a modelo, ela é a pessoa que faz a maquiagem, ela é a pessoa que escolhe o figurino, é a pessoa que decide o cenário, constrói o cenário, organiza aquilo tudo, né? Fica parada ali no meio, estuda os enquadramentos, estuda a luz, né? E finalmente dá o clique. O clique é sempre ela que dá, né? Seja por meio de um temporizador ou seja por meio de algum tipo de aparato remoto, como os que ela usa na produção desses primeiros trabalhos de 1975. E quando a gente olha separadamente cada uma delas, a gente não tem muito a percepção, né, de que são, né, a mesma pessoa. O que mostra, né, que ela tem um grande êxito não somente na arte, né, de montar o figurino, de se maquiar, mas também no ato de apresentar uma expressão específica. O momento que é o marco definitivo nesta arte acontece, né, um pouquinho depois com uma série que vai ter o título de Film Stills, imagens congeladas, né, de algo que sugere a existência de um filme. É a partir deste momento da trajetória da Cindy Sherman que esses personagens passam a ser sempre mulheres. E é também a partir deste momento em que ficam muito evidentes as referências imagéticas que ela tem e que são referências imagéticas que nos trazem ou nos colocam, né, de maneira muito poderosa aquilo que nós entendemos como a construção da identidade nas sociedades contemporâneas. Esse trabalho da Cindy Sherman, ele tem esta peculiaridade, né, de apanhar, né, no meio, né, da grande ou das grandes mídias, ou seja, daquelas mídias que chegam a grandes massas de pessoas, os elementos que são constitutivos da identidade de uma mulher. De alguma maneira, né, essas imagens elas têm um quesinho de déjà vu, né, de algo já visto. Isso aqui tem o sabor do filme da Nouvelle Vague, né, ou mesmo do cinema italiano, né? Eu não consigo, por exemplo, olhar para uma imagem dessa sem pensar, né, num filme do Fellini. Então, é uma imagem que é muito peculiar, né? Porque ao mesmo tempo que ela é familiar, ela tem essa estranheza de ser elaborada demais. E talvez uma das fotos mais famosas dessa série, né, seja essa que tem, né, um cenário da cidade de Nova York, né, atrás de si, né, e ela também se vê, né, de baixo para cima.
um tipo de enquadramento e um tipo de abordagem da imagem que a gente vê em um filme do Alfred Hitchcock. E ela tem um outro trabalho que se inicia nos anos 90 sobre história da arte, né? Portanto, sobre imagens, né, de grandes mestres, né, da história da pintura, né, que ela, né, de alguma maneira homenageia, né, ou refaz, exagerando, né, os recursos que são utilizados na própria feitura. É um dos trabalhos mais interessantes que ela faz, né, nessa virada para os anos 90, essa série de fotos grandes e que sempre dialogam com essas obras da história da arte que tem, né, a sua peculiaridade, né, e o seu estranhamento. Bom, e falando em artistas famosos, aí está, né, Sandro Botticelli, né, também aqui numa pintura em que se faz alusão, né, a um certo tipo de mulher, né, a mulher heróica. E talvez a coisa mais interessante, né, seja, né, a série, né, que mostra mulheres em alta posição social no processo de envelhecimento. A gente reconhece, né, esses tipos que são tão comuns, né, tão frequentes na sociedade americana. Bom, esse trabalho todo, né, ele encontra um êxito comercial imenso. Essas fotos, principalmente essas da Centerfolds, né, do início dos anos 80, elas são extremamente valorizadas, elas atingem a casa dos milhões de dólares. Nós podemos dizer, né, que este caso, né, de uma mulher artista, mesmo não sendo uma mulher feminista ou que leve a bandeira do feminismo à frente, é o trabalho, né, que discute mulheres, né, e é o trabalho, né, que coloca também a arte de mulheres numa posição extremamente prestigiosa e no século XX, em uma posição de prestígio que talvez não tivesse sido conquistada por nenhuma outra mulher antes, né? Sobretudo, né, porque essas conquistas se dão durante a juventude da artista. São reflexões muito relevantes para a gente fazer, considerando o caso, né, de Yayoi Kusama e o de Louise Bourgeois, né, que nasceram noutro momento histórico, que viveram uma outra realidade e cujo trabalho não teve, talvez, né, não tenha encontrado o lugar merecido no momento certo. Este foi o meu recado, eu espero que você tenha apreciado e até o próximo encontro.